BD. Parte 2. Quebec, 3 de dezembro de 2019. Bem, BD voltou e poderemos continuar. Eu te escuto. Irmã, é uma pergunta escrita. Pode nos falar sobre os 7 superuniversos da cosmogônia de Urântia, isto é, eles são governados por quem, e como eles se manifestam hoje? A cosmogônia de Urântia fala do sonho. Os 7 multiversos ou os 7 superuniversos não têm de ser governados, eles pertencem ao sonho, tudo isso pertence ao passado. Não há nada a desenvolver sobre esses enormes escritos que remontam a várias décadas, tudo isso é apenas curiosidade intelectual em relação a Ágape. O que importa se você sabe quem está no comando deste superuniverso ou não, neste período? Nenhuma. Isso ainda o levaria a histórias e cenários que não serviriam à verdade em absoluto. A verdade está além da criação, além da cosmogônia e além de todos esses superuniversos. A resolução é feita no vosso coração. A reabsorção dos universos, dos superuniversos, está ligada à vossa presença, ao que vocês são. Não se trata de voltar atrás, de forma alguma, nos elementos históricos de hoje. A liberdade deve ser total em relação à história, em relação às chamadas vidas passadas, que dizem respeito apenas à pessoa e à alma. Isso já foi suficientemente explicado nesse mesmo livro, mas falar sobre os superuniversos novamente hoje, sobre o pai e o filho desses superuniversos, apenas os afastaria da verdade do momento presente. Não há maneira de te trazer de volta a estas histórias da cosmogonia. Vocês têm de se despirem de todas as historias sem exceção. Tudo isso foi explicado no contexto de rebobinar por muitos anos pelos anciãos e estrelas, assim como por alguns arcanjos. Isto já não representa nada comparado com a Ágape. Todo o resto, e em particular os dados históricos, mesmo os relacionados com a cosmogônia, só lhes atrasariam na vivência de quem vocês são. Quando lhes é dito que o único caminho é o caminho da infância, da simplicidade, é preciso reconhecer que essa cosmogônia é extremamente complexa e não faz mais sentido hoje em dia, no mecanismo de reabsorção desses chamados superuniversos. Não se detenham em algumas noções históricas, mesmo as mais verdadeiras, porque esta verdade é relativa, e não pode sofrer nenhuma analogia, nenhuma comparação, nenhuma medida, com relação à Ágape. Não sobrecarregue o espírito, a memória de todos esses elementos que pertencem ao sonho, simplesmente ir ao coração do coração, no momento presente, no acolhimento e em recepção, e isso é suficiente. Todo o resto são apenas distrações, perda de interesse na verdade. Saber que em tal e tal universo de Orvonton era tal ser ou tal arcanjo, não lhe traria absolutamente nada no que é para ser vivido, e não para cogitar, e não para compreender, e não para explicar. Vai direto ao assunto. A coisa mais importante é o que você experimenta e não o que você pensa. O essencial nunca estará no passado, nem em qualquer futuro, o essencial estará sempre escrito e cada vez mais nos dias por vir, na verdade do momento. Tudo o mais lhes parecerá supérfluo, inútil, pesado e limitador da possibilidade de estabelecer permanentemente a verdade. Da mesma forma, nas múltiplas informações e ensinamentos que os anciãos, estrelas e arcanjos lhe deram, isso representou uma estruturação ou andaime, se preferir, que o levou à verdade, ao mais próximo. Não volte a cair em histórias, cosmogonias ou qualquer coisa que tenha a ver com a própria criação, mas olhe antes para a causa da origem da criação, isto é, quem você é. Não é mais tempo de falar de esoterismo, não é mais tempo de falar de ocultismo, não é mais tempo de falar de história, é simplesmente tempo de estar presente. Tudo o mais hoje não representa nada, e seria ao mesmo tempo uma perda de verdade, uma perda de lucidez e uma perda de eficiência, especialmente. Vocês não precisam mais de nada disso, nem de religiões, nem de espiritualidade, nem de qualquer história. Vocês devem encontrar em si mesmos o grande silêncio, que é a verdade. E não é prosseguindo com esse tipo de interrogação ou questionamento, que lhe afasta de quem você é, que você irá se encontrar, é claro. Seja simples, esteja presente e mais nada. Todo o resto é supérfluo.
Você já tem o suficiente para fazer entre esse tipo de malabarismo, ou ir e vir, entre o personagem e a verdade, para ocupar todos os seus dias. Não tem. Todo o resto são estratégias inconscientes para evitar a verdade, quer você goste ou não. A simplicidade, a humildade, a evidência, a clareza estarão presentes se você estiver em seu presente, e absolutamente não em um questionamento dessa natureza. Isso não tem nenhum interesse naquilo que está acontecendo agora. São apenas vestígios do mito da criação. Vocês já não estão nesses tempos. Tudo foi escrito. A cosmogônia de Urântia teve seu interesse em se preparar de uma maneira. O que está acontecendo agora? Mas como eu disse, uma vez encontrada a verdade, o suporte já não é útil. Aqueles que estão estabelecidos na verdade, você acha que eles têm algo a fazer ou a ver com qualquer cosmogônia ou história? Seja lúcido, não se afaste de si mesmo. Todas essas histórias de criação, todas essas histórias espirituais, são apenas derivativos, que podem ter levado vocês a esse ponto hoje, mas hoje devemos cortar. Não devemos ficar atulhados com todas estas questões sobre a criação, mas muito mais, o que está na origem da criação, e não sobre a estruturação da criação. Não vou voltar a falar-lhes hoje sobre a civilização dos triângulos ou das outras dimensões, que só os distrairia, satisfaria a mente, mas não serve para viver o momento presente, muito pelo contrário. Tudo que o leva de volta no tempo, de uma forma ou de outra, ao seu passado, mesmo que apenas através de memórias, ou em memórias coletivas, ou na história da criação, é hoje um obstáculo total para o estabelecimento da verdade. A verdade não tem qualquer uso da criação. É um sonho, um mito, uma ilusão, algo que passa. Você é o que nunca passará. Todo o resto te sobrecarrega, te obstrui, te confunde, e te impede de ser livre. Como disse Abba, não há mestre. Todos aqueles que foram, o que você chamou de eu acho, ou que os anciãos chamaram de arranjadores do mundo, administradores do mundo, mães geneticistas, agora fazem parte da história. A história acabou. Entenda bem, viva-o. Pare de olhar para o umbigo ou para o passado. Isso já não tem qualquer utilidade para vocês, mesmo os mais prestigiados. Que você fosse um pervertido, que fosse um Elohim, que fosse uma mãe geneticista, não tem mais importância hoje em dia. Sejam claros, estejam presentes, repito, e pronto. Não precisam de nada para serem tudo. Vocês precisam ser verdadeiros, e só podem ser verdadeiros na imersão total do que está acontecendo agora mesmo. Guardem suas preocupações para o curso de sua vida no efêmero, que, é claro, requer ajustes, em relação às regras e leis, mas não misturem com elas o que vocês são na verdade. O tempo das histórias acabou, o tempo dos cenários acabou. Seja humilde, amoroso e presente. Todo o resto é um obstáculo. Todo o resto não te ensinará nada e te fará viver nada. Vá abraçar uma árvore, vá dar um passeio na natureza, sorria para aqueles que você encontra na rua, será muito mais eficaz do que falar com eles sobre o Vonton e os super-universos. Vamos lá. Está tudo acabado agora. Você pode vê-lo bem através dos testemunhos de irmãos e irmãs, aqui e em toda parte. O que você espera encontrar hoje nesta cosmogônia, que o fará se encontrar? Nada. Não é mais o tempo dos livros, não é mais o tempo dos ensinamentos, sejam eles quais forem, é o tempo da vida, da vivência, da verdade, da sinceridade, e tudo isso está no ponto zero do momento presente, no meio do seu peito. Como dissemos, você não precisa mais saber nem mesmo os nomes das portas, estrelas, chakras, circuitos de energia, circuitos de vibração. São suportes, já não servem mais para nada, tudo foi restaurado, tudo foi devolvido. Não percam tempo. Vocês terão a eternidade da felicidade para finalmente compreendê-la, mas não precisarão mais sequer de compreender nada. Compreender estará sempre, neste tipo de questão, relacionado com a mente. Eu disse, e repito hoje, que a compreensão só pode vir da experiência. Você já experimentou os 7 super-universos? Não. O mesmo se aplica aos livros sagrados, supostamente. O mesmo se aplica a todos os ensinamentos, que já não têm o seu lugar no que está acontecendo hoje. É o tempo da vida e da vivência.
É o tempo da sinceridade, é o tempo da humildade, é o tempo da tranquilidade. Haverá caos suficiente, lá fora, para não se interessar por ele, e para atravessá-lo efetivamente. O único salvo-conduto não está em nenhuma noção histórica, nem em nenhum futuro, mas apenas em seu posicionamento, em sua totalidade, no momento presente. Esqueça tudo isso, já não significa nada. Não se deixe enganar por tudo que é esotérico, ocultismo, energia, vibração. Livra-te de todas estas coisas. Esteja presente, só isso. Tudo está aí. A verdade absoluta de quem são, como já disse inúmeras vezes, vocês são anteriores à forma, anteriores aos mundos, anteriores aos superuniversos. A verdade está lá. Todo o resto é apenas uma construção de sonho, são apenas projeções e são apenas coisas que passam. Não deixem a sua personagem vaguear fora do momento. Se você está verdadeiramente presente a si mesmo, presente à vida, presente no momento, você será livre, instantaneamente. Aqueles que já são te dizem isso. Nenhum passado é importante. É precisamente o fim do passado que te coloca no momento presente. O problema é diferente para quem sonha com o amanhã, com um outro mundo, com uma nova dimensão. Sempre o disse, deixa-o sonhar. Quando o evento coletivo estiver lá, é claro, você vai perceber e experimentar a verdade. Mas não te afastes da verdade. A verdade não está na cosmogonia. A verdade não é amanhã. A verdade está no momento, no seu silêncio, nesta famosa aceitação, neste famoso sim. Quaisquer que sejam as manifestações, de qualquer natureza, elas não são nada comparadas ao momento em que você se reconhece em ágape. Não te deixes enganar por estes jogos enganados. Os tempos de ocultismo, esoterismo e história acabaram. O tempo de construção, de qualquer tipo, acabou. Você não precisa confiar em nada, exceto em você mesmo, quando você se coloca no momento. Todo o resto será sofrimento, será vaguear, será desvios. A paz não está no futuro, a paz não está na história nem em qualquer compreensão intelectual, mas simplesmente no momento e na vivência do instante. Não se esqueçam que a consciência, e não estou falando de ego ou qualquer orgulho espiritual, mas sim dos mecanismos habituais de funcionamento da consciência, e da consciência tomada nos seus mais diversos aspectos, desde o inconsciente até a consciência turíria. Vocês são a consciência. Já não é tempo de brincar, de vaguear, de construir elucubrações mesmo em relação aos livros, mesmo os mais autênticos. É o tempo da liberdade total, da autonomia total. Lembro-te, não há ninguém. Há a vida, há o amor, há a beatitude, todo o resto passa. Mas o que vocês são nunca passou. Ele está sempre presente, vocês simplesmente o esqueceram e só podem se encontrar no despojamento de qualquer história, de qualquer memória, não por qualquer vontade, mas simplesmente se instalando aqui e agora. A inteligência da luz, que você é, cuida de tudo, realmente de tudo. Se você não o vive, não conceba, nem culpa nem responsabilidade. Isso depende simplesmente da consciência, mas não de vocês. Mantenha o teu estado, mantenha a tua criança interior, não deixe ir tudo isso. É mais provável que você se encontre inteiramente em comunhão com a natureza, com um irmão ou irmã, do que através de todos esses livros, de todos esses ensinamentos, porque nenhum ensinamento, seja ele qual for, onde quer que você olhe, lhe disse a verdade última. Mesmo o Advaita Vedanta, a não-dualidade, hoje mantém-te afastado. Quanto mais espontâneos forem, mais estão inscritos no que está acontecendo agora, mais livres serão. É tão simples quanto isso. Dissemos-lhe isto de todas as formas possíveis e imagináveis. Tudo que passou está morto. Não reviva nenhum passado. Esteja aí, e tudo, e ágape está aí. Mais alguma pergunta escrita? Irmã, não há mais perguntas escritas. Então, outra execução. Irmão, bidi, bidi, bidi. Tradução. Irmã, bidi, 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 você me faz trabalhar, mas agora você vai me ouvir. Dizem que Quebec é o farol da humanidade, mas você aprova isso, aprova que Quebec seja o farol da humanidade. Sim, historicamente, mas não vamos falar sobre isso, mas sobre o que está acontecendo agora.
O impulso, que partiu recentemente, há alguns meses, do Quebec, e penso que no testemunho na primeira parte, ouvimos um eco do que aconteceu quando chegamos aqui, será o mesmo desta vez. Isto corresponde, naturalmente, aos chamados dados históricos, nos quais não me deterei, mas também à própria constituição deste território, mas também à sua própria constituição, aqui neste país, que de certa forma escapou ao condicionamento social, como o que existe atualmente na Índia, ou na Europa. Houve uma certa preservação de uma autenticidade de comportamento, uma maior facilidade, mesmo para além da estrutura do território, na estrutura do povo quebequense, em ressonância, naturalmente, com a velha França, para além de todo o condicionamento social, que hoje é aplicado na maioria das sociedades e países. Isto foi explicado pelo comandante, que diz respeito a todos os elementos da história de que não falarei, mas também naquilo que está presente hoje, simplesmente, por aqueles que vivem neste território, há uma forma de espontaneidade e facilidade, em geral, de não usar máscaras, de não distorcer a sua experiência. Evidentemente, isto não significa que todo o povo do Quebec seja assim, mas uma grande maioria preservou a sua inocência, diria eu, por muitas razões, incluindo históricas, mas também pela própria configuração do território. Isso é o mais importante. Então, quando o comandante falou de um farol da humanidade, é um impulso de luz, de informação de luz, que foi difundida nos últimos meses, com as consequências que vocês conhecem neste país de decisões que foram tomadas, e serão tomadas, por uma forma de unidade de funcionamento do povo quebequense. Assim sendo, ser o farol da humanidade está em algum lugar para acender o fusível da verdade, em algum lugar para encontrar o equilíbrio entre o céu e a terra, no meio do peito. Pode-se dizer que, em geral, sua capacidade de experimentar o coração do coração é mais fácil para você do que em outras culturas, do que em outras organizações sociais. O próprio território tem muito a ver com isso. As influências das radiações solares, cósmicas e cristalinas dos núcleos são muito particulares neste território, e em algumas partes deste território, o que tornou possível, como disse, acender o pavio, e passar de um modo a outra a oitava de manifestação da verdade, através da fraternidade, unidade, partilha, comunhão, e sobretudo da vossa sinceridade. Isto não significa que os outros territórios, que os outros povos, para onde quer que olhemos, sejam menos sinceros, mas simplesmente velados pelas próprias condições de funcionamento da sociedade humana, onde, naturalmente, a competição, a predação, a satisfação de desejos, ou impulso de adquirir qualquer tipo de coisa, são geralmente menos marcados neste território do que nos outros. Havia, portanto, uma predisposição natural, histórica, mas também das consciências humanas ali presentes, para que a verdade se espalhasse mais facilmente e mais obviamente. O comandante falou-lhe sobre isso, e outras figuras da história recente deste país também prepararam ativamente a nossa chegada. Quando digo a nossa vinda, não estou, evidentemente, a referir-me apenas ao ABA, mas a todos os intervenientes, na sua totalidade, ainda que sejamos apenas alguns de nós hoje a exprimir-nos entre vocês, para facilitar o estabelecimento do silêncio interior e o próprio fim de qualquer cenário histórico. A própria disposição dos elementos é propícia a isso. As forças em presença, as energias, as configurações do próprio território, são os portadores desta verdade. Os elementos do clima também neste país, como vocês que lá vivem sabem, são por vezes chamados extremos, mas são precisamente estes extremos que permitem recuperar o momento inicial, que não é mais do que o momento final. Esta realidade não depende de suas ações, é um fato, é uma realidade geofísica, uma realidade, eu diria, da alma quebequense e do espírito quebequense. Isto não é uma superioridade ou um lugar particular, mas é o papel das pessoas. Cada país, cada território, é marcado por um elemento. Não vou alongar-me sobre isso, mas vou citar apenas 2 exemplos. O Brasil, portador do fogo primordial, pela constituição de seu território, pelos cristais presentes, mas também pela alma brasileira, também tem uma especificidade que está ligada ao fogo. O mesmo se aplica a cada país.
É claro que não os vamos detalhar, mas esta impregnação vibratória, esta impregnação da alma e do espírito, esta impregnação da forma e dos constituintes do território, muito simplesmente ao nível do manto terrestre, a rocha, é particular. E se hoje, nesta vida, você é um quebequense, porque nasceu lá, ou porque vive lá, é claro que está impregnado pelo telurismo, pelo cósmico, que tem um impacto nesta região do globo terrestre. E é, portanto, uma predisposição, ligada ao arranjo do que acabo de dizer, e até mesmo dos elementos, que literalmente criou esta função nestes tempos particulares. O comandante Uaba tinha-lhes falado do vosso lema, é de acender o fusível, é de lhes recordarem quem vocês são. A qualidade da alma e do espírito de Quebec, essa forma de inocência e espontaneidade, é exatamente o que permite, antes de tudo, que você se estabeleça no momento presente. Mais uma vez, não vejam superioridade nela, vejam apenas o que deve ser vivido, o que deve ser consolidado neste caminho de simplicidade, inocência e infância. O único elemento histórico que darei é que, na sua maior parte, neste território, vocês vieram obviamente da França, e que, ao nível dos vossos antepassados, que aqui chegaram após os acontecimentos que ocorreram na época em França, vos protegerão de um ataque total ao que foi criado no território francês original, após a Revolução Francesa. Não é por acaso que a França foi invocada nos vossos escritos religiosos, a filha mais velha da Igreja, isto é, a filha mais velha de Satanás. Em certa medida, vocês escaparam ao condicionamento da razão, que foi empreendido voluntariamente na França. Vocês tiveram em algum lugar, nesse território, preservado esta forma de inocência e espontaneidade. Isso não está ligado a conquistas territoriais, guerras, muito pelo contrário. Isso não está ligado às tecnologias, não está ligado à supremacia financeira, mas está ligado à qualidade particular do território, mas também a esta preservação da inocência e da espontaneidade, tendo-o feito escapar, em parte, do condicionamento daquilo a que o comandante chamou os maus rapazes, o que não significa que não haja nenhum aí, significa que, em algum lugar, vocês foram realmente preservados. E estou falando aqui, é claro, a nível das pessoas como um todo, do que resulta como uma dinâmica, como um mecanismo de funcionamento, mesmo que, é claro, as condições do século passado tenham contaminado todo o planeta e as sociedades, você tenha, até agora, preservado parte dessa inocência necessária e espontaneidade necessária da infância. Em suma, vocês são, como povo, mais disponíveis em geral. É o que posso dizer sobre isso. Mais uma vez, os dados históricos já não têm qualquer interesse, senão intelectual, e é por isso que aqui, em particular, insisto, talvez mais do que em qualquer outro lugar, nesta noção de momento presente e de lucidez. E também, uma capacidade talvez maior, ainda a nível do povo quebequense, de acolher, de aceitar, de dizer sim, do que em muitos outros países que talvez pudessem dizer que são mais espirituais, mas isso não significa nada. Se olharmos para o subcontinente indiano, o meu, as coisas mudaram drasticamente desde a minha encarnação. Eu diria hoje que a Índia é uma bagunça do espiritual. Quaisquer que sejam as vicissitudes, naturalmente presentes em todos os governos do mundo, naqueles que estão ou ainda pensam que estão no controle, financeira e economicamente. Mas, mais uma vez, tudo isto, digo-lhes porque a pergunta foi feita, vocês têm uma predisposição geral para viver a verdade, pelas próprias circunstâncias do povo, pelas próprias circunstâncias do território, como eu disse, mas também do próprio território em si. Outra pergunta em relação a isso, ou não? Já que estamos nisso. Irmão, muito obrigado, você respondeu muito bem a pergunta, e estou certo de que cada um de nós apreciou o que você nos disse. Para o resto, não, você disse isso, agora nos pedem para viver no momento presente, e eu percebo que é realmente um dom estar aqui. Obrigado. Obrigado a você, aqui presente. Vamos continuar. Irmã. Olá, Bidi. Olá. Irmã, é mais uma testemunha. No final de agosto, fui visitar um lugar nos Altos Laurentides perto de Mont Tremblant, e visitei o local ao longo da montanha onde fica a pista de esqui de inverno.
E era para durar 1 hora. E esse caminho que eu percorri com a família de minha filha e seus 2 filhos, ainda durou 1 hora e meia. Porque assim que eu comecei a entrar no local, ele representava os grandes espíritos das rochas, da floresta presente, e meu coração começou a agitar assim que eu passei a arca. E não era só o coração que estava agitado, tinha a impressão de que todas as minhas células tinham se colocado em atividade e, ao mesmo tempo, tivemos uma chuva forte. Ainda bem que todos nós tínhamos as nossas capas de chuva. A chuva durou até o fim. Só diminuiu quando a caminhada terminou, então eu tentei ficar o mais calma possível, ficar centrada no meu coração, e em algum momento eu tive que parar porque estava ficando muito intenso. A surpresa, no final, com um conjunto de lasers, pois foi projetado sobre as rochas, sobre as árvores, sobre a floresta presente. No final, tínhamos uma espécie de porta feita com um laser para sair. Quando eu atravessei, tudo se acalmou dentro de mim e lá eu estava tão feliz por ter ido àquele lugar. E eu pensei para mim mesmo. Mas era aí que eu tinha que estar, aquele momento foi vivido, e eu queria compartilhar, porque eu acho que ele segue o que você acabou de mencionar no Quebec, lugares onde as raízes, as rochas e os minerais que lá vivem são importantes para nós e nos trazem muito. Obrigada. Obrigado pelo seu testemunho. Não tenho mais nada a acrescentar, isto fala por si, e põe no coração. Obrigado. Irmã. Obrigada, Bidiri. Irmã. Olá, Bidiri. Olá. Irmã. Acordei esta manhã, depois pensei comigo mesma que não sentia ágape, que não estava vivendo ágape, então, ou muito raramente, lá, à medida que o dia passa, percebo que é porque não me aproximo o suficiente da minha música, porque quando toco ágape, é nos dias em que, por exemplo, estou num carro, vou trabalhar, acho difícil, então começo a cantar. Ágape, 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 ao som de Fígaro. Eu escrevo cenários como se fosse, não sei, a Orquestra Sinfônica de Montreal cantando ágape para mim. Ou às vezes é atrás de uma árvore, sai, não sei, uma girafa que diz, ágape. Então isso me faz rir, agora eu começo a rir, mas caso contrário, é muito sério o meu negócio, então eu percebo que isso me impede de viver ágape. Isso é tudo. Foi só isso. Um pequeno testemunho. Obrigada. Obrigado também. É com grande alegria que, através dos vossos testemunhos, das vossas experiências, que justamente honram, em algum lugar, a vossa sinceridade e a vossa fraternidade. Podemos continuar. Irmão. Olá, ágape, ágape. Risos. Acho que encontrou a única forma de me satisfazer. Risos. Que é simplesmente vir ao microfone e dizer ágape. Risos. Irmão. Porque eu não quero que você me ataque. Risos. Irmão. Mas aqui tenho perguntas que vêm do personagem, fale mais devagar. Irmão. Porque eu disse a mim mesmo. Jesus está crucificado, sem fazer nenhuma comparação, e ainda assim, se ele disse coisas, acabou bem para ele. Risos. Irmão. Você entendeu bem. Pode repetir a pergunta, por favor? Irmã. Ele disse que havia perguntas vindas de seu personagem, que ele não tinha medo de ser crucificado porque Jesus tinha sido crucificado ou fora crucificado, mas estou te dizendo, não havia pregos. Risos. Irmã, mas que a sua história ainda acabou bem para Jesus. Irmão, está bem. Sem mais demoras, vou passar à minha pergunta. Então dizemos que o evento coletivo também diz respeito, mais do que este mundo, mais do que este sistema solar, mais do que a Terra. Assim, os outros mundos, as outras dimensões, segundo o meu conhecimento, nestas dimensões, nestes universos, a vida é muito mais fácil do que aqui, enquanto aqui, mas para nós, pobres gauleses, não é fácil ter essa sede de unidade, ágape. Então o personagem se questiona. Como é que esses seres estão lá também? Porque nos é dito que eles estão absolutamente em toda parte, que eles vêm aqui, porque eles estão tão ansiosos para participar a este. Pode repetir a pergunta? Ou a pergunta ainda não foi feita? Irmã, não, a pergunta foi feita. O que nosso irmão menciona é que, em outras galáxias ou outras dimensões, elas não vivem a dualidade, tudo é amor.
É melhor do que estar aqui no planeta Terra, mas ao mesmo tempo, ele queria saber como é que estes seres vêm à nossa volta e que teriam inveja de participar do evento coletivo para o qual estamos nos preparando. Mas por que são vocês que realizam a reabsorção dos universos, dos multiversos e dos superuniversos? É um espetáculo único. Todos os bilhetes foram vendidos. Risos. Isso já foi explicado. Toda a Confederação Intergaláctica, todos os povos se reúnem em torno da Terra. Isso já foi explicado. Vocês os veem nos céus, através das nuvens que os escondem, e que se revelam mais e mais. Eles não vêm apenas a um espetáculo, vêm para a reabsorção do mito da criação. Olha, quando falamos de unidade, obviamente nas outras dimensões, ela foi explicada ao longo da história, pelos anciãos, em comprimento, largura e profundidade. A unidade é uma ou ela não é. A unidade não é só a unidade entre os homens, mas é a unidade da vida, não só nas dimensões livres, mas também na Terra, nos chamados mundos confinados. Não poderia haver unidade até que esta unidade seja experimentada a nível de toda a criação, e não apenas na Terra. E o que estes seres vêm fazer, nas suas naves ou nas suas vestes de luz, não é apenas assistir ao espetáculo como eu disse, mas sobretudo celebrar convosco o fim do mito da criação. É claro que os arcanjos, os triângulos, os guias azuis de Sírio, todos os povos galácticos e intergalácticos têm, sem o saber, porque era preciso escondi-lo até ao último momento, que a unidade só poderia ser alcançada em toda a criação, nesta Terra, e não deveria deixar ninguém excluído da boa nova. E, portanto, tanto o espetáculo como a resolução, pela sua presença, também para eles. O que vocês chamam seus cientistas, e em particular astrofísicos, estão perfeitamente cientes do processo que está em andamento e que se estende muito além da chegada de arqueólogos, ou do evento. Diz respeito a todos os universos, de todas as dimensões. É um evento coletivo que não diz respeito apenas aos humanos da Terra, mas a todos os desdobramentos dos sonhos e, portanto, a todas as dimensões. Ninguém pode recusar a beatitude da eternidade e do absoluto. A consciência não é imortal. Eu disse, repito, a consciência é uma doença que serviu o sonho, a experiência do sonho, e chegar, no final, ao nível unitário de todos os 7 superuniversos, e os multiversos, a reintegração ou reabsorção, dentro da felicidade eterna que nunca se moveu. É um espetáculo em que vocês vão participar, no qual vão assistir, e garanto-lhes que são os contratantes principais. Aí onde vocês estão, nesta Terra, que lhes recordo nos dados históricos, mas recentes, o primeiro sonho da criação aconteceu aqui nesta Terra, no primeiro Éden. É normal que essa reabsorção ocorra desde o ponto mais distante da luz, até a própria luz, ou seja, as dimensões além do que foi chamado de antropomorfismo, ou seja, o que vocês chamaram de 24ª dimensão. Como espera perceber que não há ninguém lá até que todos estejam aqui? A unidade é una e indivisível, não só nesta Terra, mas em todo o sonho da criação, em todas as suas dimensões e componentes. Não foi uma interrogação do personagem. Muito obrigado. Irmão. Obrigado, Bidi. Já não tenho de dizer ao próximo, ele desloca-se sozinho. Risos. Irmão. Olá, Bidi. Olá. Irmão. Foi dito, repetido, por. Pode transcrever. Irmã. Cristo disse, as moradas do meu Pai são muitas. Agora, com o que sabemos, que tudo será reabsorvido, o que Cristo disse ainda se mantém. Há inúmeras moradas, como disse o vosso Cristo, na casa do Pai. Mas hoje vocês estão descobrindo que vocês são o Pai, Abba. Estas moradas são as moradas do sonho, da experiência. Já não tem qualquer interesse. Chamo a sua atenção para o fato de que, quando você diz que Cristo disse, você o leu, é claro, você não estava lá, estava. Irmão, isso mesmo. Obrigado. Eu disse e repito, novamente, que ninguém poderia saber, ou considerar, ou pressupor, ou ter a intuição ou visão do que está acontecendo neste momento. Era necessário que o cenário de sonho fosse seguido até o fim, que o círculo fosse fechado, que todas as possibilidades do sonho fossem vivenciadas nas inúmeras moradas, para que tudo pudesse ser resolvido dentro da primeira morada, o primeiro sonho. A sua morada é o coração.
A sua morada é o absoluto, que contém todas as outras moradas. Quando lhes dissermos que tudo já foi escrito, e que tudo já foi vivido, logo perceberão que é a estrita verdade. Tudo isso é apenas um sonho passageiro, o que quer que Cristo tenha dito, mesmo que ele tenha proferido esta frase, o que quer que todos os iniciados e santos em todas as tradições, em todos os movimentos, possam ter dito desde a aurora dos tempos nesta terra, sem nenhuma exceção, não podia se aproximar dessa verdade última, que tinha que permanecer oculta até o momento da resolução. É por isso que te disse hoje, que não vale a pena confiar em qualquer escrita de qualquer ser. A única verdade absoluta é a vossa presença, no momento presente, em Eike Nunc. E quanto mais vocês estiverem imersos nessa alegria sem objeto e sem sujeito, que chamamos de alegria nua, mais longe estarão de vocês todas essas preocupações, porque o amor é simplesmente suficiente para si mesmo. O amor não precisa de um cenário, o amor não precisa de um sonho, o amor não precisa de uma história, o amor não precisa de justificação. Sempre esteve lá, tem a sua fonte no absoluto. É preciso deixar de ser condicionado pelo que leu, pelo que ouviu, pelo que estudou e até mesmo pelo que experimentou há alguns anos. A liberdade só existe lá, em Eike Nunc, agora mesmo, em nenhum outro lugar. Como já disse em 2012, a consciência é vibração. Alguns de vocês descreveram estas vibrações experimentadas sob certas circunstâncias. A vibração é apenas uma interface que faz parte do suporte, a do corpo da eternidade, o corpo eterno. Mas mesmo este corpo eterno já não tem qualquer utilidade para viver o amor. Vive-o e vão compreendê-lo. Mas vocês não conseguem compreendê-lo, sem o viver, é impossível. Sem isso, permanecem condicionados, mesmo submissos, mesmo programados pelas religiões e pelos ensinamentos dos seres que passaram nesta terra, que foram importantes para o seu tempo, importantes certamente para os levar até hoje, mas hoje, já não há necessidade de se apoiarem nisso. A autonomia e a liberdade são a esse preço. É o único preço a pagar, se é que posso dizer. Olhem dentro de vocês, tudo está lá, toda a criação, todos os mundos, todos os 7 super-universos e multiversos, todas as dimensões, todos os grandes seres, todos os ladrões e assassinos desta terra são também vocês, mas não tem substância em relação ao amor, não tem realidade, faz parte do sonho. Quando usamos esta palavra de sonho, não é nenhum conceito, nenhuma representação, é a estrita verdade. Acordem. Quando eu estava encarnado, eu disse a mesma coisa quando me fizeram a pergunta. O que lhe posso trazer é simplesmente lembrar-lhe quem você é. Inúmeras vezes, como eu estava encarnado, eu tinha dito incontáveis ouvintes que vieram me visitar. Passe por todos estes mestres, todas estas luzes, todas estas entidades e descubra a si mesmo. Todo o resto, sem exceção, é um sonho e uma projeção de consciência. O tempo não existe, o tempo linear. Há 2000 anos, disse Cristo, isto pertence à história, pertence ao sonho. A matriz crística instalada há mais de um ano na Terra tornou possível libertá-los de todos esses condicionamentos, de todos esses ensinamentos, desde o momento em que os aceitam, desde o momento em que se colocam no coração do coração com sinceridade e humildade. Tudo começa a partir daí, e tudo volta aqui. Releia os textos de Uriel. Já tinha sido mencionado muito antes de Outras Dimensões, AD. Penso que Abba lhes disse isto, em particular em 2 livros, em Diálogos com Anjo, no Evangelho da Pomba. Tudo não passou de marcos colocados no caminho dos sonhos, aqui como em toda parte, para preparar o que foi escrito e vivê-lo nas melhores condições possíveis, não só neste mundo confinado que era a Terra, mas repito, em toda a criação que, recordo, está no vosso coração. As naves que vocês veem no céu, ainda camufladas pelas nuvens, são uma projeção do que vocês têm aqui no peito. No entanto, não é complicado de entender e viver. Não se preocupem com alienígenas, não se preocupem com confederação intergaláctica, não se preocupem com diabos ou mães genéticas, preocupem-se consigo mesmos, neste momento, no coração do seu coração, tudo está lá, sem exceção. O que você vê no exterior é apenas a reflexão e a projeção de seu interior. Tudo é você.
O assassino, o pecador como o santo, Deus como o diabo, eu também sou você, como Abba lhe disse e o faço viver. Quanto mais Ágape, no nível coletivo, se desenvolver, o que já é o caso há mais de um ano, mais ela aparecerá para você como uma evidência, como algo que não sofre nenhuma discussão, e especialmente nenhuma história, já que você é o mundo, você é a criação. Tomei muitas vezes a analogia do sono, com a consciência turíria, ou a supraconsciência, se quiserem. Quando dormem, vocês estão vivos, totalmente, lembram-se quando acordam. Não. É exatamente assim que funciona. A forma é um sonho. A consciência é uma doença. Estejam simplesmente disponíveis, amem tudo, naturalmente, e o amor lhes devolverá 100 vezes mais. Pela graça da inteligência da luz, a vossa presença total será vivida. Ágape é o pré-requisito para o grande silêncio, o grande vazio, a última verdade. Concentra-te nesse pensamento, nessa ideia. Da mesma forma que em 2012, discutimos longamente a refutação, para literalmente tirar a consciência da sua identificação com o corpo, para deixar aparecer e viver a supraconsciência, o corpo de luz, as vibrações, as portas, as estrelas. Vocês realmente reconstruíram o filme ao contrário. Vocês o rebobinaram, como disse Abba, até que perceberam que o filme inteiro, quaisquer que fossem as experiências, não fez que passar. Uma vez que tudo foi escrito desde o momento inicial que nada mais é do que o momento final. Seja lógico, não a lógica da cabeça, mas a lógica do coração. Se você está em ressonância ágape, com um irmão ou irmã, uma árvore, uma planta, um animal, deve ser o mesmo, sem diferença de forma, dimensão, consciência ou mundo. Só há você. É assim que conseguem dizer, exprimi-lo vivendo, que nunca houve ninguém, que só há amor, só há vida. A vida não é o que está limitado pelo nascimento e pela morte, a vida não está apenas na aparência e no desaparecimento de uma forma ou de um mundo. O amor e a vida são bem mais anteriores que isso tudo. O sonho não é um erro, foi uma experiência que ocorreu em todas as dimensões ao mesmo tempo, em um instante se você preferir, e no mesmo lugar, que se desdobrou como o sonho foi expresso, dando a ilusão de tempo, então a ilusão da prisão do tempo. Isto é mesmo um sonho. Aquele que o vive compreende-o perfeitamente porque, quaisquer que sejam as palavras usadas então, todas elas traduzem a única verdade última, que é o absoluto. Tudo foi escrito por você, e você teve que esquecê-lo, até um certo ponto de esquecimento, para finalmente encontrar-se na ilusão de tempo e sonho, e sair dela. Só há amor, só há vida e não há ninguém. Em suma, seu personagem, sua alma, seu espírito, participam do mesmo sonho, comum a todos. Se tanto falamos de um momento coletivo, é porque deve ter havido uma resolução idêntica do sonho, em cada parcela de manifestações do sonho, nas inúmeras moradas. Tinha que haver sincronicidade total para que o tempo zero, o retorno à verdade, ou o desvelamento da verdade, fosse simultâneo e sincrônico. Não há um nível do tempo, já que o tempo não existe, exceto para vocês aqui na Terra, mas a simultaneidade da revelação do paraíso branco e do buraco negro foi para ser realizada em um ponto de convergência. E pelo próprio fato de que nada está separado, pelos fenômenos da ressonância, de um extremo ao outro dos universos e multiversos, num espaço preciso que é a Terra, neste mundo mais confinado, de acordo com os dados históricos do sonho, a verdade e a saída do sonho e da ilusão deveriam ser realizadas. Quando nós lhes dizemos uns e outros que vocês viveram e escreveram tudo, é a estrita verdade. Não podemos compreendê-lo, só podemos vivê-lo e aceitá-lo. Não pode ser de outra forma, não deve depender de nenhum ponto de vista, não deve depender de nenhuma dimensão, não deve depender de nenhuma circunstância individual, e é aqui que acontece, o primeiro sonho e o último sonho. É por isso que todos os grandes seres, mestres, que faleceram e foram nomeados como tal na Terra, e sobretudo no século XX, lhes falaram da sexta raça de raiz, de uma evolução, porque era necessário dar-lhes, estabelecer-lhes um objetivo para se encontrarem. Não é mentira, você já a viveu, todos nós a tivemos, coletiva, voluntária ou involuntariamente, esquecido. Isso é tudo.
Quanto mais você aceita o momento presente, mais você aceita o sonho que você escreveu, quaisquer que sejam os seus aspectos, qualquer que seja a dureza do seu cenário, é exatamente o que você precisava. Nada foi deixado ao acaso. Tudo aconteceu de acordo com a inteligência da luz, pela ressonância, pela multiplicação do sonho, pelas imagens em espelhos distorcedores, que literalmente geraram outros sonhos, outras projeções. Aquele que é ágape vive no momento presente, está totalmente inserido na sua humanidade, na sua vida, quaisquer que sejam os seus aspectos, e é isso que lhes devolve a vossa liberdade, não a história, não qualquer futuro, não qualquer evolução. Vocês sempre foram perfeitos. Sempre estiveram aí. Vocês nunca se mexeram. Quando lhes digo que nunca nasceram e que nunca morreram, é a estrita verdade. Isto é o que muitos de vocês já estão experimentando. Ágape é suficiente por si só. Ela é tudo e nada ao mesmo tempo. Ela é este amor indizível, incondicional e impessoal, tudo que foi explicado durante anos pelas estrelas, pelos anciãos, pelos arcanjos. Lembram-se quando entrei em 2012, comecei a quebrar a história, a quebrar o sonho, a despertá-los, a sacudi-los como disse no início do meu discurso de hoje, a sacudir o sonho, a sacudi-los, a chutar o prazeiro ou outra coisa qualquer, para que acordassem. Lembrem-se, não das vossas vidas passadas ou ontem, mas lembrem-se de quem são. Outra intervenção. Irmã, já chegamos ao fim do tempo previsto. Então deixe-me terminar assim, Bidi o saúda. Silêncio. E eu termino com esta palavra, ágape. Bidi o saúda. Até sempre. Sala. Obrigado Bidi, obrigado, obrigado. E agradeço a sua presença. Obrigado. Sala. Ah. Obrigado, obrigado, obrigado. Aplausos. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.